sociedade. Isso não só para mudanças climáticas, Para tudo, né? vários temas. É verdade. Não, eu concordo. Você consegue dizer mais mentiras que falam no meio? Que outras coisas que você escuta que não é verdade, que você escuta por aí? Nós tocamos no assunto do agro aqui, e aqui eu deixo o meu profundo respeito à comunidade, né, aos produtores rurais, né? Realmente são sustentáculos aí, não só da nossa economia, mas da nossa cultura e vários outros setores da sociedade. Mas, por exemplo, que o agro não tem responsabilidade sobre essas questões de mudança climática, né? Já ouvi, além da questão do resfriamento global, dizer que o efeito estufa não existe. Nós estamos enterrando, se a gente acreditar que o efeito estufa não existe, nós estamos enterrando séculos da ciência. Nós estamos enterrando químicos, físicos, matemáticos, né? Que falaram, que mostraram por teoremas o efeito estufa. Então, nós não podemos entrar nesse nível de dizer que nós não emitimos gases, de que a culpa é de quem, e quando emite, a culpa é da agricultura, a culpa é da... Não, a responsabilidade é de todos, né? Todos nós emitimos de alguma forma. Quando, por exemplo, olha que interessante esse exemplo, quando nós, por exemplo, decidimos sair com o nosso carro, que está estacionado dentro da universidade, e passar em frente ao ponto de ônibus lotado, e nós não oferecemos carona para quem está no ônibus, eu estou aumentando a pegada de carbono, porque eu estou no meu carro sozinho, emitindo uma quantidade de gases. Se eu dou carona, eu diminuo a pressão em cima de um veículo que com certeza vai emitir muito mais carbono, que é, por exemplo, um ônibus, né? Então, essa mudança, esse shift de consciência que a gente vai tendo, que vai reduzindo. Então, tem muitas falácias a respeito, né? Eu poderia aqui falar de várias que chegam aos nossos ouvidos, a gente tenta ter o máximo de compreensão, paciência com as pessoas. A intenção não é promover uma guerra de discursos, mas é exatamente o fake contra a verdade. Essa é a situação que nós vivemos. Quando a gente fala do agro, acaba sendo polêmico também, né? Porque algumas pessoas, elas fazem como se fosse um embate contra o agro. E, na verdade, a gente devia fazer justamente o contrário. Devia se apoiar. Sem o agro, realmente, a gente não come. A gente simplesmente não come. Então, eu acho que essas brigas, digamos assim, né? Essas briguinhas, elas deviam ter um outro direcionamento, mais no sentido de se unir. Porque se eu for pensar, eu vou lá lutar contra o agro, ok, né? Que eu sou do agro também, então vão lutar contra a gente, né? Mas se as pessoas pensassem, olha, eu tenho sugestões, eu tenho demandas, por que vocês não resolvem isso? Mas tentando trabalhar em conjunto, porque eu acho que quando a gente começa a dividir nós contra eles, ao invés de a gente conseguir somar e fazer uma coisa melhor, acaba ficando... E se a gente for pensar, o agro está em tudo, a universidade está em tudo, o agro usa a tecnologia que a gente produz, nós usamos a comida que o agro produz. Um depende do outro. As indústrias, mesmo que for uma indústria automobilística, ela depende do agro, as pessoas que trabalham lá vão comer. Enfim, eu acho que falta também um pouco no Brasil essa união. Por mais que eu tenha críticas a um sistema produtivo, por mais que eu tenha críticas a um setor específico, existem maneiras mais eficientes de você conseguir criticar sem arranjar uma briga, alguma coisa nesse sentido, para você, de fato, colaborar com uma mudança positiva e não ficar somente naquele âmbito de briga mesmo, né? Exato. Nós temos que entender uma coisa. O que gera uma briga? Uma discussão? De alguma forma ela inicia com um fator. Existem evidências dos dois lados. Contraditórias, antagônicas, né? Então, como você colocou, quem é contra o agro, quem faz uma crítica à produção de alimentos, alguma evidência foi encontrada, negativa, por exemplo. Ocorre que muitas vezes, durante uma discussão, né? Durante uma briga, há uma deturpação dessas evidências. Eu posso amplificá-la, eu posso distorcer, eu posso retirar um trecho do contexto e aumentá-la, né, dentro de uma estrutura dialógica, né,
agressiva, aversiva. E o que faz uma briga continuar, né? Ela se perdurar justamente é a inabilidade de dois lados se entenderem. E para ter entendimento, eu tenho que querer entender o outro. Então, quando eu tenho dois lados que não querem se entender, cada um conta com a sua própria verdade, acaba que não tem entendimento, não tem esclarecimento, não tem, né, pacificação. Para ter paz, a gente precisa ter os dois lados querendo se unir, né? E é isso que você falou. Nós não podemos subjugar nenhuma área, né, de atividade humana, porque nós somos interdependentes. Nós dependemos da indústria para ter o agro. O agro tem a motivação, né? A indústria tem a motivação da aplicação, né? Então, tudo isso está interligado. Todas as áreas humanas estão intrinsecamente ligadas. Então, nesse contexto, nós não podemos mais permitir na sociedade nós perdemos tempo. O que nós estamos falando é tempo. O relógio da natureza, do planeta, está rodando inexoravelmente, ou seja, ele não vai parar. E é uma questão de tempo, a questão dos alarmes da mudança climática. Então, quanto mais a gente perder em discussões infrutíferas, menos nós vamos agir para conter, né, os avanços das mudanças climáticas. Qual que é a consequência? Se não mudar nada do jeito que está hoje, qual que é a consequência daqui a 50 anos? Você tem uma estimativa? Conseguimos. Já tem estudos, né, bastante sólidos, vários estudos, que mostram cenários. Ou seja, aí nós estamos falando em simulações, né? Claro que a simulação ela tem que ser analisada com muito cuidado, porque é muito difícil nós prevermos o futuro. Por exemplo, dentro da mudança climática, o que nós temos dificuldade hoje de contabilizar matematicamente é o nosso grau de adaptação. Porque nós não estamos contando o quanto que a natureza conseguirá, por meio da seleção natural, fazer uma adaptação, ou seja, indivíduos mais resilientes à mudança climática, por exemplo, né? No campo animal, vegetal, né? Humano, microbiológico. Constante, ali. Exato. Nada mudou. Agora, vamos supor, nada mudou. A gente cruzou os braços e resolvemos continuar emitindo do mesmo jeito. Bom, a questão é primordial, o aumento excessivo da temperatura, que vai promover efeitos extremos, né? Temporadas de furacões, locais que não tinha tornado passa a ter, chuvas que não são equilibradas, são chuvas que estragam, né? Solo, planta, cidades, secas, a própria questão do frio, né? Então, eu estou falando só do clima, mas aí nós temos outros problemas. Uma das maiores preocupações hoje é a medição do nível do gelo continental. O derretimento das calotas polares aumenta o nível dos oceanos. Aumentando o nível dos oceanos, nós vamos ter inundações nas regiões litorâneas. Então, regiões inteiras passam a ser inabitáveis, que hoje tem uma grande concentração de população. Vamos pegar aí nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Você consegue ver o Rio de Janeiro debaixo d'água? Os cientistas conseguem, pela simulação. Outra coisa é que o oceano, ele absorve CO2. Isso, para mim, foi uma descoberta, quando a gente começou a estudar mudança climática. O oceano, ele absorve CO2. Quanto maior a absorção de CO2, mais ele se acidifica. Acidificando, ele começa a ter uma água imprestável para a vida marinha. E, principalmente, para a vida terrestre. Porque muitos de nós, a população depende também da vida marinha, né? A nossa alimentação, boa parte vem da pesca marítima